Aleluia. Amém, queridos? Quantos estão felizes? Quantos estão felizes? Podemos ser melhores. Amém? Obrigado, Pai. Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor vai fazer. Deus, nós te somos gratos, Deus, em ter o Senhor como nosso Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? 3 anos. O irmão quer levar o fio aqui, mano. Vai pro Verbo Mover. Tá gravado? Pronto, manda lá pro Verbo Mover. Aleluia. É um motivo de muita alegria, queridos, nós vermos o fruto do nosso trabalho. Como é bom servir ao Senhor, como é bom render graças ao Senhor. Quem estava aqui ontem? Fomos impactados, né, pela palavra do Senhor e hoje não vai ser diferente. Aleluia. 3 anos sendo igreja. Amém? Deus nos deu a responsabilidade de sermos igreja em Simoncílio. Deus nos deu a responsabilidade de avançar em Simoncílio. E essa responsabilidade é nossa. Quem é a igreja do Senhor? Amém? Essa estrutura é só a parte física, mas você é a igreja. Então, sendo igreja, é você ser a igreja. É você se mover como a igreja. É você entender que Deus te chamou para ser a igreja. E a igreja, ela muda a história de pessoas. A igreja, ela transforma vidas. Então você tem a responsabilidade nessa cidade de mudar a vida de pessoas. Amém? Então, sinônimo da palavra sendo significa transformando, ficando, virando, fazendo, passando, convertendo-se e mudando. Amém? Irmãos, olhe o tempo que nós temos e tudo isso aqui aconteceu. Nos tornamos uma igreja. Nós estamos fazendo algo e nós estamos sendo transformados a cada dia. Amém? Quantos estão crescendo? Quantos estão avançando? E precisamos entender que todo o crescimento, ele passa pelo processo de mudança. Amém? Então eu quero falar hoje para uma igreja que tem 3 anos e uma igreja que está em transformação e uma igreja que está amadurecendo. Então uma criança de 3 anos, ela está em um período onde ela começa a descobrir várias coisas. E uma das coisas que ela começa a desembolar é a fala. Amém? Então a criança, quando ela começa a falar, tudo que ela vê, ela quer pronunciar. Ainda que seja certo ou ainda que seja errado. E nós, como igreja hoje, 3 anos de idade, precisamos entender que o avanço que nós vamos ter de hoje até o ano que vem, estou falando um avanço de 1 ano, o crescimento disso vai depender de você. Quando a criança ela começa a falar e ela olha para aquilo que ela quer, ela começa a tentar a falar. Assim somos nós. O que é que você deseja? Você tem que começar a falar. Irmãos, se você pegar uma criança de 3 anos e levar no supermercado, tudo que ela vê, ela vai querer. Tudo. Por mais que você chegue para ela e diga assim, Joãozinho, quando chega lá, não me peça. Mas o menino olha para aquele biscoito, que tem um desenhozinho, que tem um bichinho,
E ele fala o quê? Mamãe, eu quero. É assim ou não é? Então eu quero te dizer que você tem um pai. E seu pai não tem limitações. Só que a questão é que muitas vezes nós nos comportamos como adultos. Mas nós não somos adultos? Somos. Mas a Bíblia diz que aquele que não ser como uma criança não poderá entrar no reino de Deus. Irmãos, chega um momento que nós precisamos fazer o que as crianças fazem. Sem limites, sem reserva. Por conta de muitas vezes do que passamos ou que estamos passando, nós esquecemos que temos um pai. E muitas vezes nós nos limitamos àquilo que falamos ou pedimos. Mas quando você está com seu filho no mercado, tudo que ele vê, ele quer. E ele diz, papai, eu quero. Às vezes ele já foi lá, já botou no carrinho e você nem vê. Quando está pagando, oxe, quem botou isso aqui? Aí ele diz, é meu, mamãe, é meu. E precisamos entender isso, irmãos. Estamos em uma fase de crescimento e está na hora de abrir a boca. É muito bom vir para a igreja, sentar, ouvir a palavra, mas você não pode ser paralisado no falar. Você já reparou que quando uma criança de 3 anos ela quer merendar, ela pede biscoito, pede suco, pede fruta, pede isso, pede aquilo. Eu tenho certeza que ela está fazendo um teste, uma avaliação para ver aquilo que você pode dar a ela. Porque uma criança não consegue comer biscoito, fruta, suco, iogurte, tudo na mesma hora. Sim ou não? Mas o que é que ela faz? Ela começa a pedir o que vir. Amém. Irmãos, temos que ter a certeza que aquilo que falarmos, nós vamos ter. Por conta do nosso pai. O pai que você tem é um pai bom. Não tem limitação, nós somos limitados, mas Deus não. E se você entende que você é filho amado, você vai mudar a sua forma de agir a partir de hoje. Você tem que começar a confessar, assim como uma criança. Quando você vai no shopping com seu filho e ele passa por uma loja de tênis, o que é que ele diz? Eu quero esse. Sim ou não? Quando você entra numa loja de brinquedo, ele pega logo um bocado e sai na mão, né? Ele não está nem se importando quanto é, quanto não é, quem vai pagar, como vai pagar, mas ele quer. E esse desejo de querer é o que atrai o pai. Nem sempre nós temos a condição de dar. Mas muitas vezes aquilo fica na nossa cabeça. Poxa, Joãozinho quer um carro assim. Joãozinho quer um carro assim. Joãozinho quer um carro assim. E no decorrer do tempo nós acabamos o quê? Comprando. Só acontece comigo ou acontece com vocês? Agora imagine Deus. Você dizendo, pai, eu quero uma casa. Ixi, ninguém quer casa aí, não? Imagine você falando, pai, eu quero uma casa. E aí você fala uma vez, e vira e mexe, você vai lá e lembra, pai, obrigado pela minha casa. O coração de Deus começa a se mover por isso, queridos. Porque nele não há falta, nele não há limitação. E nós precisamos compreender que nós, como igreja aqui em Simões-Filho, somos a prova viva de que o que falarmos, crendo, Ele vai fazer. Ele é imutável,
Ele não muda, Ele vela, Ele zela pela sua palavra. Irmãos, eu lembro que quando o pedreiro falou assim, precisamos de bloco de cimento, e eu olhei e falei assim, R$2.000 um milheiro. Eu disse, Pai, precisamos de bloco de cimento. Deus e o Senhor vai fazer com que os blocos de cimento cheguem. Irmãos, estava em um lugar e o pedreiro ligou para mim e eu falei com ele, vai precisar de quantos blocos de cimento? Uma pessoa passou por trás de mim e ouviu que eu falei que estava precisando de bloco de cimento. Ele olhou para mim e disse assim, eu vou dar 1.000 blocos. Irmãos, Deus, Ele tem o desejo de agradar os seus filhos. Então não teve o que? Dificuldade. Não importa como vai chegar, o que importa é que vai chegar. Quando você começar a falar a coisa certa, quando você começar a avançar, quando você começar a declarar, porque muitas vezes nós não temos, porque não falamos. Se nós não falamos, nunca vai chegar, queridos. Deus não se limita a nada. Segundo os Coríntios 4:13, o apóstolo Paulo diz, criei, por isso falei, cremos, por isso falamos. Esse é o espírito da fé que opera em vós. Entenda que tudo está alinhado. Fé e confissão andam juntos. Você não pode querer uma coisa sem confessar. Porque a Bíblia diz o quê? Que o coração, a boca fala, que o coração está cheio. Então se você quer algo e você não fala, como é que você vai obter os resultados? Não tem como. Então precisamos, nesses 3 anos, aonde você está entrando em uma fase, aonde a criança ela é tagarela. E o que é isso? Aonde ela tem uma disposição de falar várias coisas, muitas coisas e rápido. Está na hora de você abrir a boca. Amém. Irmãos, em um ano, de hoje até novembro de 2022, podemos construir essa igreja. Falando. Talvez você olhe para mim e diga assim, pastor, eu não tenho dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de falar. Primeiro você fala, depois os recursos vêm. Agora a questão é que focamos nos recursos e esquecemos de falar. A criança, em momento algum, ela chega na loja e diz, quanto é? Quanto custa? Quando ela chega para o pai e diz assim, pai, vamos comer uma pizza hoje? Ela não diz assim, quanto é que custa uma pizza? Ela quer comer. E o pai prontamente vai lá e compra a pizza. Nem sempre, né? Tem uns aí com o coração duro. Mas eu creio que hoje Deus vai começar a quebrar aí o negócio. Então, irmão, vamos entender, vamos caminhar. Está na hora de nós começarmos a construirmos o resto da igreja. Sabe, eu lembro que quando nós começamos a fazer, os recursos era o que menos importava. Eu nunca foquei em dinheiro. Eu nunca foquei no valor. Eu só queria saber quanto era. Porque eu não paguei nada, irmão. Tudo que está aqui, eu não paguei nada. Eu não tive esforço nenhum. Porque eu não sou o dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor. E sabe, quando chegavam para mim e diziam, precisamos de uma caçamba de brita. Eu ligava para Bruno e dizia, quanto é uma caçamba de brita? Ele é X, mas eu faço X. Eu falei, pai, uma caçamba de brita é X. Eu preciso de X.
Irmãos, em pouco tempo, a caçamba de brita chegava. Porque você tem que entender que quando você se lança a pedir as coisas a seu Pai, Ele é ilimitado. E você precisa confiar nele. Porque a questão não é só pedir. Eu estou pedindo. Mas você está crendo que já chegou? Não era fácil não. Todo dia é um aperto de mente. Está faltando cimento, está faltando areia, está faltando isso, tem que comprar isso, tem que alugar andame, tem que isso, tem que aquilo. Eu dizia, Pai, está vendo tudo o que está faltando? E as coisas começavam a chegar, queridos. Eu não me desesperava em momento algum. Às vezes o pedreiro chegava e dizia, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas, esse mais era o plano B. E ele dizia assim, mas se não tiver dinheiro, a gente faz assim. Eu falei, epa, aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoar todas as coisas. Então vai chegar. Ligava para o senhor Antônio, estão precisando disso. Ele olhava para mim e dizia, vai chegar. Irmão, eram as únicas palavras que nós tínhamos. Vai chegar, Deus vai mandar, Deus vai fazer. Deus fez todas as coisas. Todas as coisas Deus fez. Por isso que crescemos, por isso que avançamos. Porque como crianças, decidimos nos jogar no braço do Pai. Entenda isso, queridos. Deus, Ele está de braços abertos, esperando você se jogar nele, confiar nele, e ter essa vida de conversa. Porque falar é você conversar. Lembra que quando o menino começa a falar, e ele começa a falar muitas coisas que você nem consegue às vezes entender? Mas entre você e Deus, tem o tradutor. No meio disso aí, tem o tradutor que fica filtrando tudo. Deus conhece o teu coração, irmão. E chegou a hora de você avançar para a próxima fase. E quando a criança começa a desenvolver, o que é que ela quer fazer? Ela quer correr. Tem muita gente dentro da igreja parado. Está na hora de começar a correr. Está na hora de levantar da cadeira e correr. Está na hora de avançar. Irmãos, se queremos alcançar metas, ninguém alcança metas sentado. Ninguém. A criança, ela tem um foco quando ela começa a correr. Ela quer chegar em algum lugar, de um canto para outro. Porque ela está cheia de quê? De energia. E ela precisa gastar. Então, por sermos uma igreja, em uma maturidade, em uma idade como criança, eu entendo e compreendo que você está cheio de energia aí. Então está na hora de gastar elas. Está na hora de avançar, irmão. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 13. Irmãos, quanto a mim, não me julgo alcançado. Ele estava dizendo, quanto a mim, eu ainda não alcancei. Aí ele continua dizendo, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam. A criança, quando começa a andar, ela cai? Cai. Rala o joelho? Rala. 3, 5, 10 minutos chorando.
Mas olha o que o apóstolo Paulo diz: esquecendo para as coisas que para trás ficou. 10, 20 minutos depois ela já está de novo correndo. Tem gente que começa a avançar e porque tropeçou em alguma coisa, para. Sim ou não? Aí começa a vir para a igreja com a cara de ontem, como se as coisas parassem por aí. Não, irmão. O apóstolo Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás ficam. A criança cai, fere o joelho, mas no outro dia é a mesma coisa. Eu estava na casa da irmã Mira, e eu estava conversando com o Levi, e lá na casa dela assim tem uma sacada real, né? E aí eu estava lá, quando eu olhei, veio uma criança, olha a situação do menino, com a bicicleta, o braço com gesso aqui até aqui, e ó, correndo, eu disse: vixe, vai se arrebentar todo. Mas quando eu acabei de fechar a boca, ele caiu, bicicleta para um lado, ele para o outro. Eu falei: ih, rapaz, vai chorar. Ele pegou a bicicleta dele, de novo. Irmãos, uma criança, ela não se preocupa com as circunstâncias que acontecem no meio da caminhada. Tem muita gente parando por nada. Aquele menino que caiu lá, ele tinha uma escolha. Não, vou deixar essa bicicleta aqui, não quero mais não. Não, mas ele pegou, montou e continuou. Nada pode te parar não, queridos. Nada pode te parar. Você está correndo a carreira. Você tem que avançar. Você tem que olhar para o foco. Você tem que ter alvo. Você tem que ter metas. Você não pode ficar em um estado de paralisado dentro da igreja. Ah, cheguei na igreja, a igreja é uma bênção, a palavra é boa. Amém, mas você precisa trabalhar. Você não é jarro para enfeitar a igreja. Você precisa se mover. Procurar uma coisa para fazer, sabe? Se envolver em alguma coisa. A criança, ela não fica parada. Ela avança. Ela corre. Ela desenvolve. Ela tem esse desejo de ir para um lugar e para outro, se mover. E você precisa entender isso, querido. Que Deus, Ele quer nos projetar em todas as coisas. Aí ele diz: esquecendo das coisas que para trás fica, avançando para os que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo. Qual é o alvo da sua vida? É só vir? Ah, vou para a igreja hoje. Ah, o culto foi uma bênção, né? O pastor ontem pregou, foi poder de Deus, o acarajé estava delicioso. Mas tem mais, querido. Tem mais. Tem mais. Precisamos nos impulsionar para os próximos 2 anos que está vindo aí. Crescimento. Tem muito trabalho para fazer. Ainda temos uma idade de criança, mas a maturidade está chegando. Você não pode viver o tempo todo como criança. Outro dia estava abusando o Samuel, né? Pequenininho, tudo ali. E aí a gente brincando. Hoje eu olho para Samuel, está crescendo. Já está com bigodinho. Aí eu falei: outro dia era pequeno, está crescendo. Outro dia estávamos em uma garagem, estamos crescendo. Outro dia estávamos no barro, agora no contrapiso. Amanhã, carpete. Amanhã, ar-condicionado. Amanhã,
forro. Amanhã, cadeira nova, meu irmão. Amanhã, telão. Aí você vai dizer para mim, para que isso? Crescimento e avanço. Para que botar uma tela aqui? Para quê? O diabo pode botar uma tela aí para fazer o que quiser. E a igreja não pode fazer nada? Não, irmão. Temos o melhor. Somos os melhores. Porque temos um pai bom. Sabe quando o cara vai lá fazer um trabalho lá? Sabe o que é que eu estou falando, né? Aí o cara diz, traga isso, traga isso, traga isso, traga isso, traga isso. Ninguém está preocupado com quanto é que custa, não. Porque na hora de botar as coisas na igreja fica, quanto é? Quanto é? Muda a mentalidade, irmão. Sabe, isso são coisas que você olha assim, traga não sei o quê, mate com não sei o quê, bote sangue. Pelo amor de Deus, Jesus já te libertou disso. Então muda o foco, sabe? Nós somos um povo excelente, que andamos em excelência. Daqui para frente só vai melhorar. Sabe, eu não vejo a hora. Tri, 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 tri. Sabe, não vai ter mais essa zoada que me incomoda. Não vai ter mais, hein? Sabe, vamos chegar e vamos começar a celebrar o Senhor com mais intensidade, não que isso seja o combustível, porque o nosso combustível está no Senhor, mas temos a certeza que Ele faz. Porque a igreja está crescendo, está avançando, está rompendo. Irmãos, a gente está com 3 anos, mas eu entendo que só temos 2 anos, porque 1 ano a igreja ficou parada, fechada. Mas como igreja trabalhamos no estrutural. Aí eu te pergunto, imagine daqui a 3 anos. O que é que Deus não vai fazer? Daqui a 3 anos. Eu não sei nem se a gente está mais aqui, irmão. Talvez você diga, todo esse trabalho. Meu irmão, nós não estamos plantados em lugar. Nós somos um organismo vivo, que andamos e se movemos. Irmãos, eu creio que Deus vai nos dar o lugar que tem no meu coração. Eu creio. Toda vez que eu passo por ali, o coração faz assim. Eu disse, está chegando, Pai. Como vai ser? Eu sei que lá nós vamos conseguir remodelar Simoncílio. Sabe? Uma igreja toda estruturada. Um centro de treinamento bíblico. Irmão, quando você entrar na igreja que você vê uma ONG, uma igreja de criança. Irmão, Deus vai fazer. Sabe, tudo estruturado. E você chegar, essa aqui é a minha igreja. Essa aqui é a minha igreja. E aqui vai ser o quê? Reuniões. Reuniões. Pessoal, vamos ter uma reunião lá no prédio antigo. É só para quem crê, irmão. Talvez você olhe assim e diga, mas não é doido. Nem terminou aqui ainda, já está com o olho lá. Mas Deus se move assim. Eu não estou preso ao que eu estou vivendo hoje. Eu já estou lá no meu futuro. Aleluia. Avançando, irmão. Então, primeira coisa, fale. Segunda coisa, corra na carreira. Chegou a hora de correr, irmão. Chegou a hora de avançar. Chegou a hora de projetar, de se levantar.
Terceira coisa, foque em atenção. Não fique disperso, sabe? Já reparou que a criança quer atenção? Deus também quer a sua atenção. Às vezes ela já acorda, aí vai lá, mãe, quero isso. É assim ou não é? Aí a mãe levanta, vai lá, faz isso, faz aquilo. Deus está pronto para te mimar. Só que você tem que estar pronto para saber pedir. Porque nós não temos as coisas, querido? Porque pedimos mal. Se você tem um pai que é bom, que te dá tudo, e você não sabe pedir, não vai adiantar em nada. Lembrará o filho pródigo? O pai tinha tudo, ele estava lá. Chega uma hora que ele diz, eu quero ir embora. Aí o pai pega a parte dele, dá a ele tudo. Mas havia uma expectativa, querido, naquele pai, do filho retornar. Então, em momento algum, Deus quer que você tire a atenção dele e saia da onde você está. Deus quer te trazer para mais perto dele, toda vez que você o chamar. É assim que a criança faz. E guardem isso. Deus, Ele te ama com amor incondicional. Ele não tem filhos prediletos. Então o que é que você precisa fazer? Se achegar. Para quem tem 5 filhos, você já reparou que tem um que é sempre mais achegado? Por quê? Porque ele se aproxima mais. E tem outros que já é mais distante. Aí quando aquele que está mais achegado recebe coisas que o outro não recebe, diz logo, minha mãe gosta mais de fulano. Não é não, querido. É o contato que você tem. É o achego que você tem. Deus é a mesma coisa. Pode olhar, tem pessoas que vai chegar aqui na igreja e vai começar a receber coisas em favor de Deus. E aí você vai dizer, oxe, aceitou Jesus agora? Chegou agora na igreja? Já está recebendo isso, já está isso, já está aquilo. Por quê? Por causa do achego, da atenção que é dada. Se você não der atenção, como é que vai se inclinar para você? Não é que ele não está vendo, mas você tem que se achegar. Você tem que se achegar. A palavra diz o quê? Chegai-vos a mim. Ó, e eu vos achegarei a você. A questão é que você quer que Deus se achegue a você, para depois você se achegar a Ele. Está errado. A Bíblia diz o quê? Achegai-vos. E eu vou me achegar. Você acha que quando um filho chega para a mãe, falando mais de mãe, o que é mais? E diz assim, mãe, a senhora está bonita, viu? Para a mãe, automaticamente, você quer o quê? Mas talvez a intenção do coração não seja essa, seja agradar. Mas quando você diz, mãe, a senhora está linda, o que é que abre nela, sabe aquele coração? A mesma coisa é Deus, irmãos. Quando você chega assim, pai, eu te amo, I love you. Para você, não quer dizer nada, mas para quem está ouvindo, desata coisas. Então, irmão, precisamos entender que precisamos ser como criança. Sabe, às vezes, o dia a dia, o trabalho, o estresse, nos deixa rústico.
E aí você fica meio que engessado, empedrado. Mas está na hora de passar a lixa. Depois passar o verniz. E se entregar ao Senhor. Dar atenção para Ele, irmãos. Para Ele dar atenção a você. A atenção é uma via de mão dupla. Se você dá, você vai ter. Então tem gente que só quer receber. Ao vosso reino, nada. Tem gente que só quer, por mim, para mim, são todas as coisas. Parece até Jesus na cruz. A glória é minha. Então entenda. Pega a visão. Não queira nada que você não está dando. Às vezes você quer amor de Deus. Você não dá amor a Ele. Não que Ele não possa te dar. Mas é uma via de mão dupla. Você só tem aquilo que você dá, irmão. E às vezes queremos forçar a barra, sabe? Para receber algo. E às vezes fica uma coisa chata. Quando é que eu forço a barra? Quando você sai com seu filho. E aí você diz assim: hoje não tem nada. Está ouvindo? Aí ele vem, né? Aí chega lá no mercado. Mãe, eu quero. Aí faz até você passar vergonha, irmão. Está forçando a barra. E tem gente que é assim. Não gera um relacionamento e uma atenção com Deus. Mas na hora que está precisando de alguma coisa, Jesus, eu te amo. Tu és o amor da minha vida. Me poupe, viu, irmão? Vigie. Deus não faz barganha, não. Deus é besta. Deus não vai lhe tratar como uma criança mimada, não. Deus segue princípios. E os princípios não podem ser quebrados. Quando você está de boa, você faz a mesma coisa? Faz nada. Sabe quando está tudo bem, dinheiro na conta? Faz? Não faz. Tem pessoas que você vê, irmão, na face. Quando o bicho está pegando, é sensível. Se você chegar aqui e dizer, Deus te ama. Mas quando está bem, você está aqui, Deus te ama, levanta a mão. Porque às vezes está bem. Perdeu o foco, sabe? Não é a sua condição. Se você está bem, se você está mal. Mas é o amor que você tem por Ele. Em atrair a presença dEle. É por isso que tem pessoas, queridos, que são mais atraídas em Deus. E as respostas são mais rápidas. Por causa do nível de comunhão, de intimidade, de entrega. Porque independente que esteja bem ou que esteja mal, está lá. Eu te amo, eu te adoro. Mas às vezes, querido, por estar tudo bem. Sabe, tem filho que os pais dão tudo. E às vezes não dão valor. Por quê? Porque tem tudo. E tudo na mão. Suicídio, irmãos. Você está matando o seu filho. Está na hora de ele vir até você. Não pelo que você pode dar a ele. Mas pelo que você é. Nossos filhos não podem vir até nós pelo que nós podemos dar, mas pelo que nós somos. A Bíblia diz o que? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra. Seu filho não pode te amar porque você dá um celular de 5.000 reais a ele. Eu não posso amar o Senhor porque Ele me deu um carro. Não. Eu amo ao Senhor porque Ele é meu pai, porque Ele é meu amigo,
porque Ele é o meu porto seguro. Ah, vou para a igreja porque Deus dá carro, dá casa. Dá. Mas o amor é pelo que Ele é. Você não vai servir ao Senhor pelas bênçãos, aquilo que Ele pode tirar, mas pelo que Ele é. Tem filhos que amam os pais porque Ele dá as coisas, não porque eles são. Amém? Vocês estão calados? Deus é bom. Aniversário, irmão, é festa. Dá um glória aí. E quero convidar o louvor. A última coisa que eu vou falar vai ser manto aqui agora. Aleluia. Aleluia. Irmãos, vocês já repararam que toda criança, quando ela ouve um som, uma música, ela se move? Você solta um som lá, ela começa. Dependendo da música, ela começa a dançar. Precisamos dançar, querido. Precisamos se mover. Precisamos celebrar o Senhor. Precisamos render graças a Ele. Salmo 30, verso 11, é o que a palavra diz. Converteste o teu planto em foguetes. Em outras versões diz em dança. Converteste o teu planto em dança. Tiraste do teu pano de saco e cinza de alegria, para que o meu espírito te encha de louvor. Aleluia. Irmãos, Deus, Ele está dizendo, converteste o teu planto em dança. Assim como uma criança, nós precisamos dançar na presença do Senhor, render graças a Ele, porque Ele é bom. Você já reparou que às vezes nós brigamos com nossos filhos e aí nós brigamos com ele, mas na mesma hora ele já está se movendo, sorrindo, porque um planto ele não pode durar o dia todo. Irmão, você pode até chorar. Você pode até chorar. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Você não pode ficar o resto da vida chorando. Você não pode viver uma vida de choro e lamentação. Porque você sabe o Deus que você serve. Você tem um Deus que converte o planto em dança, em alegria. O Senhor quer restaurar nossa sorte. Então nós não podemos viver uma vida triste. A circunstância da vida, ela não pode te parar em hipótese nenhuma. E quando as dificuldades vierem, você tem que celebrar o Senhor. Celebrar o Senhor. Render graças a Ele, porque Ele é bom. Sabe, quando o culto está acontecendo, celebre a Ele, dance, se mova, renda graças a Ele, queridos. Não deixe nada te abater. Você pode até chorar, mas não pode permanecer o resto da vida chorando. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Aleluia. Vamos celebrar o Senhor.